Desencantamento de mundo. É isso mesmo. Esse conceito foi criado pelo alemão, um clássico da sociologia, Max Weber. Esse aqui que aparece no retrato. Pois bem, como, segundo Max Weber, o mundo se desencantou? O que ele quer dizer primeiro com desencantar? O mundo deixou de ser um espaço fantasioso, mítico, místico, fabuloso. Ele ganha a racionalidade e a dureza e a frieza da racionalidade. Mas como que isso começa? Primeiro, segundo Weber, a tradição judaico-cristã ela já era desmistificante em relação à natureza. Porém, durante o desenvolvimento da Idade Média, então eu estou colocando ali do século V até o século XV, muita coisa se transformou. E essa parte mística, ela ganha um espaço terrível. Por exemplo, com a ideia dos protestantes, e o grande precursor disso tudo foi o Martinho Lutero, a grande questão contrária, né, a tudo isso era a venda de indulgências. Primeiro que a Igreja Católica considerava que o fiel ele era salvo por obras. E as obras poderiam ser adquiridas, compradas. Por exemplo, você podia comprar um terreno no céu, você podia comprar um pedaço da cruz de Cristo. Tudo isso é uma forma de encantamento, é uma forma de colocar uma mística, uma magia sobre a natureza. Isso tudo vai ser destronado com as ideias do Martinho Lutero. Martinho Lutero, de maneira mais pronta, ele vai propor que a fé ela salva o fiel, não mais as obras, como dizia a Igreja Católica. Portanto, já é uma predisposição à racionalidade, tá? Mesmo nesse aspecto de fé, mas já é uma predisposição de uma racionalidade. Porém, a questão de racionalidade e de desencantamento do mundo ganha uma noção especial com as ideias de João Calvino. Esse daqui que aparece no retrato. João Calvino, um religioso também protestante, tinha como ideia a ideia da predestinação. Então ele não dizia que o fiel seria salvo nem por suas obras, como falava a Igreja Católica, e não só por sua fé, como dizia o Martinho Lutero. As ideias de João Calvino seriam as seguintes: existia uma predestinação, então Deus já havia escolhido quais dos seus fiéis iria para o céu ou para o inferno. Então, não tinha muito o que fazer. Porém, existiam indícios. Os indícios seriam indícios materiais. Então, por exemplo, olha que coisa engraçada e ao mesmo tempo racional. A partir dessa ideia de predestinação, o trabalho ele ganha um outro status. Então, o trabalho, vamos supor, uma profissão, aliás, a palavra profissão vem de professar. Você professava a fé fazendo aquilo que você sabia fazer. No caso, sou padeiro, sei fazer pães. Eu sou ferramenteiro, eu sei fazer ferramentas. Eu sou armeiro, eu sei fazer armas. Então, a sua profissão era a forma de você professar sua identidade, seu dom, sua vocação. Isso é importante também. Então veja que todas essas palavras, elas têm um contexto religioso. E isso vai influenciar na burocracia e no desenvolvimento não só do Estado moderno, mas no desenvolvimento do capitalismo. Um dos pontos constitutivos do capitalismo é a burocratização da vida, do Estado, e por que não a burocratização também das relações. Lembrando que burocratização entenda como a racionalização dos processos. Aliás, existem tipos de racionalidade, inclusive para os indivíduos. Então, por exemplo, o Max Weber ele vai colocar como o primeiro tipo de racionalidade individual, né, a racionalidade egoísta. Então, por exemplo, você a todo momento pode estar pensando coisas do tipo, cara, o que eu ganho e o que eu perco nisso daqui? Então, por exemplo, vou arrumar um trabalho, o que eu ganho? O que eu vou perder? Uma relação de amizade, o que eu ganho, o que eu perco? Então, a todo momento, de maneira racional, você está, capitalistamente falando,
pensando no que você perde e no que você ganha, né? Isso, de certa maneira, inculca ou coloca também a outra parte, que é a parte teórica. De certa maneira, todas as relações modernas, capitalistas, elas também se dão nesse aspecto de ganhar ou perder. Então não é só uma questão egoísta, pessoal, eu pensando que eu ganho e que eu perco, mas é algo teórico que está, vamos dizer assim, na ideia da sociedade, essa ideia de relação, né, e ponderação de o que eu ganho ou o que eu perco. Lembrando que a racionalidade, ela nos dá uma impessoalidade, uma normalização, uma série de regras. E é exatamente isso que eu estou fazendo. De maneira racional, eu penso o que eu ganho ou o que eu perco, seguindo, deixando de fazer, fazendo e assim por diante. Último ponto, também para valores. Então, por exemplo, se eu for ao cinema, eu estou perdendo tempo, estou perdendo dinheiro, estou perdendo a oportunidade, sei lá, de encontrar com outra pessoa. De certa maneira, os valores ou as normas valorativas, elas também mudam com essa ideia de burocratização. Tá vendo que o mundo ele foi desencantado? Hoje, a normalização, o regramento, a burocratização social, ela nos coloca num certo desencantar. As coisas não são mais místicas, bonitas, coloridas, no sentido pleno da fantasia, e sim sérias, duras e frias, como a racionalidade é.